Greetings, friends. Saudações, amigos. Quando abrimos nossas Bíblias no Evangelho de João, lemos esta declaração maravilhosa no primeiro capítulo e versículo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que bela descrição de Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Uma mistura perfeita do humano e do divino. Não entendemos exatamente como isso pode ser, mas sabemos que é. E Jesus Cristo nos deu suas palavras de vida através das Escrituras Sagradas. Elas dizem que a palavra de Deus é viva e eficaz, de acordo com Hebreus 4:12. Falando das Escrituras, Jesus afirmou: são elas mesmas que testificam de mim. Encontramos as pegadas de Jesus ao longo dos 66 livros da Bíblia, conduzindo-nos através dos 39 livros de história, lei, sabedoria, poesia e profecia do Antigo Testamento. Nós o vemos claramente através dos 27 livros do Novo Testamento, nos Evangelhos, na história da Igreja primitiva, nas cartas do apóstolo Paulo e em outras cartas gerais, e na profecia por meio da revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. De fato, a Bíblia é a mensagem de Deus dada à humanidade, na linguagem da humanidade, através de homens que foram divinamente inspirados, como explica 2 Pedro 1:21. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, em certo sentido, as Escrituras são como Cristo, pois são uma combinação do divino e do humano. A Bíblia é a mensagem de Deus para nós, contida em linguagem humana, escrita por homens que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo. As Escrituras Sagradas são o fundamento sobre o qual fundamentamos todas as nossas crenças como adventistas do sétimo dia. É por isso que nossa primeira crença fundamental é as Escrituras Sagradas, que diz o seguinte: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Existem muitos textos que afirmam a beleza e o poder das Escrituras. Em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, nós lemos esta promessa e admoestação. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isaías, capítulo 8, versículo 20, testifica: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Em João 17:17, novamente ouvimos Jesus afirmando a importância das Escrituras quando ele ora por seus discípulos, pedindo a seu Pai Celestial o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo declara aos crentes: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito,
está operando eficazmente em vós os que credes. Sim, amigos, a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus para nós, revelando sua verdade e nos aproximando dele enquanto seguimos seu conselho divino descrito em suas preciosas páginas. Mas para realmente ouvir Deus falando, nós devemos nos aproximar das Escrituras acreditando que elas são, de fato, a revelação suprema, autorizada e infalível de sua vontade. Somos advertidos no livro O Grande Conflito. As verdades mais claramente reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Esses homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Sim, amigos, a Bíblia é de fato lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas primeiro devemos tirar as cortinas de nossas próprias pressuposições para ver a luz com clareza. Se você quiser saber mais sobre o que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos sobre as Escrituras, há dois recursos que eu gostaria de recomendar a você. Primeiro, convido você a visitar o site adventistas.org/pt/institucional/crencas, onde você vai encontrar muitas informações úteis. Em segundo lugar, eu os encorajo a ler um documento muito importante que explica como nós, adventistas do sétimo dia, abordamos as Escrituras. É intitulado Faça Cursos Bíblicos e pode ser acessado no endereço digital que aparece na tela. Amigos, eu os encorajo hoje a abrir a palavra viva de Deus, as Escrituras Sagradas, e descobrir o que Deus gostaria de dizer a vocês agora. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela palavra de Deus. Obrigado por podermos abrir a palavra de Deus. Obrigado porque quando lemos a palavra de Deus, antes de tudo precisamos pedir Tua orientação através da oração e que, por meio do Espírito Santo, Tu nos revelarás verdades que vão se tornar não apenas aquelas coisas que estão no papel, mas absolutamente práticas para nossas vidas. Por favor, nos orienta ao olharmos para a palavra de Deus diariamente, para entender Tua direção em nossas vidas, à medida que nos aproximamos do breve retorno de Jesus. Obrigado por nos ouvir nesta oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém. In Jesus' name we ask it. Amen.